Olá, pessoal, eu sou Marise Berg, nutricionista, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que ainda é polêmico dentro da nutrição, que é o glúten, que é um componente do trigo e de outros cereais. Então, a gente vai fazer aqui uma sequência de vídeos, e nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre o que é o glúten, onde ele está, quais são os componentes deletérios, potencialmente deletérios dele, quais os impactos que ele pode causar na nossa saúde. No próximo vídeo a gente vai falar sobre quais são as doenças causadas pelo glúten, como é que é feito o diagnóstico, quais são os sintomas que você deve prestar atenção. E no terceiro vídeo a gente vai falar sobre quais são as fontes alimentares e quais são as alternativas para você substituir parcial ou totalmente o glúten da sua dieta. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, agora a gente vai falar, né, sobre isso. Onde é que o glúten está, se a gente deve evitá-lo ou retirá-lo da dieta e quais são as alternativas. Então, vamos falar principalmente do trigo, porque é o grão onde a gente tem a maior concentração de glúten e onde ele está se tornando mais problemático. Então, o trigo, ele é um cereal, ele é um grão muito interessante. Vocês vão ver aqui na composição ele tem 83% mais ou menos de carboidratos, 16% de proteína e 6% de gordura, tá? Então, a gente tem aqui, essa distribuição aqui reflete esse gráfico. E esse grão é um grão bem nutritivo, no Ayurveda a gente originalmente usava bastante, principalmente para os biotipos Pitta e Vata, porque ele é um grão forte, nutritivo. Então, ele tem altos teores de ferro, manganês, fósforo, zinco, cobre, magnésio, selênio, tiamina, niacina, ácido pantotênico e pirotoxina, que são vitaminas do complexo B. São altos teores, né? E como o glúten é um alimento, o trigo é um alimento que a gente consegue consumir diariamente em vários formatos, ele seria uma boa fonte de vitaminas do complexo B. E contém ácido fólico e riboflavina, que é a vitamina B12. Contém, mas não em altos teores, né? Mas isso é interessante. Então vamos pensar, ele é um cereal, né? E como é que é a composição dos cereais integrais? A gente tem um grão de camada tripla. Eu tenho o germe, que é onde eu concentro as proteínas para o grão germinar. Eu tenho o endosperma, que é a camada central, onde eu tenho estoque de carboidrato, algumas vitaminas e algumas proteínas para o embrião usar. E eu tenho a casca, que é o farelo, que é a parte de fora que protege esse grão e o conteúdo que está lá dentro de insetos, micro-organismos e de danos no grão, né? O grão é uma semente, é um bebê, ele tem o potencial de virar uma planta e ele tem os mecanismos dele de defesa. Aqui nessa imagem a gente vê, né, o germe, o endosperma e o farelo, que é a camada de fora. Então, quando o grão é integral, ele está íntegro, ele tem essas três camadas. O grão refinado, ele perdeu o germe, perdeu o farelo, ele vai ficar basicamente com o endosperma, então ele é um grão empobrecido, e é disso que são feitas as nossas farinhas, farinha branca de trigo, farinha branca de arroz, o grão sempre está empobrecido. Então, do trigo, a gente faz o alimento mais habitual, é o pão, né? E aqui eu trouxe para vocês uma demonstração assim de um rótulo de um pão, mostrando a composição nutricional. O trigo é um grão que é forte em proteínas, tá? Ele, claro, ele não é uma grande fonte proteica, não é essa grande função dele, mas ele tem um teor muito interessante. Então, por exemplo, aqui nesse rótulo, a gente está falando de uma fatia e meia de pão, tem 5,9 gramas de proteína. Então, 2 fatias de pão integral tem mais ou menos 8 gramas de proteína, e se você comparar isso com o ovo tem mais ou menos 5 e pouco, 6 gramas de proteína. Então, essa proteína do pão, ela não é negligenciável, ela faz diferença principalmente para pacientes vegetarianos. Isso é o pão integral, é o arroz integral, é o macarrão integral, são os derivados de milho, de quinoa, de aveia. Todo esse grupo dos cereais tem uma composição interessante de proteínas, embora essa não seja a função principal deles é fornecer energia, carboidratos saudáveis e fibras e vitaminas do complexo B, mas esse teor proteico é interessante. E são características do trigo, tá? Ele é uma fonte de glúten, que é essa proteína que confere aquela elasticidade, que faz o pão ficar molinho, que faz a massa parecer um tecido. Quem já manipulou massa em grande quantidade sabe que ela é tão elástica que parece um tecido, né? Para panificação, para produção de alimentos. E o glúten é a principal proteína presente no trigo e tem também no centeio, na cevada e no malte, que é um subproduto da cevada. Então, o glúten é composto assim por gluteninas e a gliadina. A soma delas com água, né, que são proteínas ricas em aminoácidos, glutamina e prolina, vai gerar o glúten. E ele pode ser encontrado na aveia por conta de contaminação cruzada. Então, se no mesmo local de beneficiamento você beneficiar trigo e a aveia pode ficar contaminada. E a aveia contém a avenina, que é uma outra proteína,
que é um glúten com menor atividade imunogênica. Então, menos de 1% dos celíacos tem resposta a essa proteína da aveia, mas se a pessoa for de fato um doente celíaco e não puder consumir, chegar perto do glúten, é bom evitar a aveia também, exceto a aveia sem glúten, que tem hoje opção no mercado. Então, a gliadina mais a glutenina com água gera a molécula do glúten. E quais são as possíveis repercussões clínicas, né? Aqui tem um brotinho do trigo, para você ver a carinha dele, é um brotinho germinado. Mas quais são as possíveis repercussões clínicas do glúten? Vamos lá. A sequência de aminoácidos do trigo pode causar um hipotireoidismo por mimetismo proteico, ou seja, a proteína do trigo é muito parecida com a proteína da nossa tireoide e você pode gerar anticorpos contra o seu órgão por mimetismo proteico, tá? Então vai dar positivo no exame para esse anticorpo contra a tireoide. O trigo tem a beta-gliadina 7, que é uma proteína opioide que causa constipação ou diarreia. Ela altera a motilidade intestinal e pode te levar para esses dois extremos. O trigo também é fonte de frutano, que é um carboidrato fermentável, que a gente chama de FODMAP. Então, tem algumas pessoas que consomem trigo e têm distensão abdominal, flatulência, com resposta ao frutano. O trigo tem inibidores de amilase e tripsina que se ligam ao receptor, que é o Toll-like receptor 4, aumentando a inflamação e predispondo a pessoa à resistência à insulina. E esses inibidores são exclusivos do trigo, não dos outros grãos, cevada, centeio, etc. O trigo é digerido por pseudomonas, que são bactérias que produzem elastase no intestino, que aumentam a inflamação intestinal. E o trigo pode causar resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, alguns pacientes referem que quanto mais pão eles comem, mais vontade eles têm de comer. E a gliadina, que é essa proteína do glúten, pode causar a doença celíaca, que a gente vai falar mais dela ali um pouquinho mais à frente. Aqui, a gente tem esse quadro que são os tipos de fezes, né? A gente tem uma classificação internacional de tipos de fezes. E a pessoa que tem essa resposta negativa ao glúten, ela faz essas fezes aqui do tipo 1, que são fezes mais ressecadas, desse tipo caprina, de bolinha, assim, por causa dessa fração opioide da proteína do trigo. Bom, ali a gente falou um pouquinho dos componentes naturais do trigo natural, tá? Aqui a gente agora vai falar dos aditivos na escala industrial, problemas do processo de cultivo, de produção do trigo hoje, da forma que a gente produz para larga escala, né? Para grandes populações. Então, a gente tem aqui uma resolução da Anvisa que permite que a farinha, né, tenha 75 fragmentos de insetos por 50 gramas de farinha. Ou seja, isso é uma contaminação visível a olho nu. Se você vê 50 gramas de farinha com 75 fragmentos de inseto, você vai ver que isso está lá. E a medida corretiva é moer novamente, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso está na lei, é uma lei de 2014, não é tão antiga assim, e é essa lei que os fabricantes vão usar para se defender no caso de uma contaminação. Também são usados melhoradores de farinha à base de fosfato, e o fosfato em excesso na circulação, ele vai diminuir o PTH e a vitamina D, isso vai ter um impacto negativo no metabolismo do cálcio. E eles alteram a imunidade intestinal. E além do fosfato, tem o bromato, que é um aditivo que é proibido no Brasil, mas que ainda é amplamente utilizado, que causa inibição do iodo pela tireoide. Então, a pessoa pode começar a ter deficiência de iodo e prejuízo na produção dos hormônios tireoidianos por causa do bromato. E o dióxido de titânio, que é um branqueador de farinha, que é utilizado naqueles recheios de bolacha que são brancos, sabe, de alimentos que precisam ficar branquinhos, e que ele causa desbiose intestinal. E também pode ter alumínio, que também é usado no branqueamento, que pode causar inflamação, oxidação, doença inflamatória intestinal, infertilidade, toxicidade neurológica, problemas na tireoide, inflamação, fibromialgia e imunossupressão. As farinhas também, mesmo grão, podem ser contaminadas com desoxinivalenol, que é uma toxina dos grãos, por má manipulação, por transporte inadequado, por armazenagem inadequada. Isso é um fungo, na verdade. Isso não é exclusividade do trigo, pode ter em outros grãos também, nas castanhas, no amendoim, e é uma toxina extremamente cancerígena. E a farinha de trigo hoje em dia no Brasil é fortificada com sulfato ferroso, é uma medida de saúde pública, porque a gente tem aí deficiência de ferro em grande parte da população, pelo menos 30% das pessoas têm deficiência de ferro. Então, uma medida de saúde pública foi adicionar ferro nas farinhas, que é uma medida boa para prevenir anemia, mas como ele é o tipo mais difícil de digerir do suplemento de ferro, isso pode causar um pouco de desconforto abdominal e desbiose em pessoas que são mais sensíveis. E o excesso disso, né, pode também depletar zinco, selênio e alimentar bactérias negativas na microbiota intestinal. E
Por último, a contaminação por agrotóxicos. Quando a gente vai produzir grãos em larga escala, se faz necessário, em princípio, o uso de agrotóxicos, e muitos deles contendo glifosato, que é um componente bem comum, e isso faz uma modulação negativa da microbiota intestinal. Então, a gente já tem aqui alguns artigos bem recentes mostrando, aqui é uma revisão, né, da literatura mostrando que o glifosato e os outros herbicidas à base de glifosato causam desbiose intestinal, ou seja, ele vai alimentar bactérias negativas e vai atrapalhar o funcionamento de bactérias positivas, causando um desequilíbrio desse ambiente intestinal, que a gente sabe que depois esse desequilíbrio intestinal pode causar inflamação e resposta imune, e isso pode extrapolar para outros tecidos do corpo também. E, fora isso, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, já se posicionou sobre a toxicidade dos agrotóxicos na alimentação brasileira, porque o excesso de agrotóxicos está relacionado com o desenvolvimento de câncer, de infertilidade, de impotência, de abortos, malformações fetais, neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico, entre outros, tá? Isso aqui é um documento oficial de 2015 do INCA, então já deu tempo da nossa indústria, dos nossos produtores, saberem desses pareceres oficiais, dos efeitos deletérios dos agrotóxicos, começarem a se ajustar. Então, aqui o INCA diz: a presença de resíduos de agrotóxicos não ocorre apenas em alimentos in natura, mas também em muitos produtos alimentícios processados, como biscoitos, salgadinhos, pães, cereais, lasanha, pizzas e outros que tenham como ingredientes o trigo, milho e soja, por exemplo, que são grãos produzidos em larga escala. Ainda podem estar presentes em carnes e leites de animais que se alimentam com a ração com traços desses agrotóxicos. Então, até aqui, o que a gente abordou, gente? O que é o glúten? Quais são os aspectos negativos, potencialmente negativos dele para a nossa saúde? No próximo vídeo, a gente vai falar quais são as doenças relacionadas ao glúten. Até já!